Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura que de certa forma é conhecida em Atos, no capítulo 2, a partir do verso de número 37. Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 37. Você pode movimentar as pernas mais um pouquinho e ficar em pé? Vamos ficar em pé? Amém? Isso. É para isso mesmo. É para estarmos atentos à palavra do Senhor. E também, em reverência, nós vamos ler a partir do verso de número 37. Atos 2. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta palavra e pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que eu, Senhor, apenas como porta-voz, fale tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E que o Teu Espírito Santo, Pai, fale melhor a cada coração, confortando, consolando, dirigindo, orientando, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém, Deus, amém. Pode se sentar. Uma passagem bastante conhecida, de certa forma, de muitos, para que entendermos um pouquinho melhor estes versos que nós lemos, vamos apenas contextualizar um pouco. Era Pentecostes, festa anual, uma festa judaica que acontecia anualmente, 50 dias após a Páscoa. E todos os judeus deveriam, anualmente, ir a Jerusalém, principalmente, ao menos 3 vezes, nas 3 principais festas judaicas que aconteciam, e essa era uma delas. Então estavam reunidos em Jerusalém, muitos vindo de diversos lugares para a comemoração do Pentecostes. A palavra do Senhor no início do capítulo fala que aconteceu ali uma manifestação sobrenatural. Diz que estavam reunidos em um local, em um mesmo lugar, em uma casa. No verso de número 2, capítulo 2 de Atos, diz
muita gente. E houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E diz que com esta manifestação, os que estavam naquela reunião, naquela casa, começaram a falar em outras línguas. O verso 4 até o 6 do capítulo de número 2 fala assim, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso número 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. O verso de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, povos de diferentes locais, diferentes povos reunidos num mesmo lugar, e aí diz que houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e ali diz que eles ficaram confusos, a multidão estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, povos que falavam em línguas diferentes, é como se houvesse ali então uma tradução simultânea de diversas línguas ao mesmo tempo, em um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas diz que muitos que estavam ali, estavam vivendo aquele momento, mas outros começaram a zombar, dizendo que aqueles que estavam vivendo aquele mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus, estavam embriagados. Diz que eles zombavam, dizendo que eles estavam cheios de mosto. Verso de número 13 do capítulo 2 diz, outros zombando diziam, estão cheios de mosto, estão cheios de alegria, ou estão, em outras palavras, bêbados, embriagados, né? Não conseguiam compreender que aquilo era um mover sobrenatural do Espírito de Deus. E diz que era a 3ª hora do dia, que no nosso relógio, isso significa aproximadamente 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Pedro, então, ele se coloca como um líder à frente dos demais apóstolos e faz um discurso aos judeus e a todos os que estavam ali reunidos, explicando àquela multidão o que era que estava acontecendo. A partir do verso 14 até o verso 21, nós podemos ler, a partir do 15, olha o que diz aqui, capítulo 2 ainda. Pedro dizendo, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, são 9 horas da manhã, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados. Mas o que está acontecendo, Pedro dizia, é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro então discursa àqueles que estavam ali e começa a explicar o que é que estava acontecendo. Eles não estavam embriagados, aquilo era um mover, era uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus naquelas vidas, coisa que já havia sido profetizado pelo profeta Joel há séculos atrás, há muitos anos atrás. A multidão que estava ali então, ouvindo aquele discurso de Pedro,
pergunta. E aí nós chegamos no verso de número 37, onde nós iniciamos a leitura no início desta mensagem. Eles perguntam a Pedro, diz aqui que ouvindo eles o discurso, a explicação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E ao fazerem esta pergunta a Pedro e aos demais apóstolos, Pedro começa então a pregar aquilo que ficou conhecido como uma grande pregação. Talvez a maior, a primeira pregação de Pedro. E a palavra diz, no verso de número 41, que nós também lemos, que naquela pregação, quase 3.000 almas se agregaram. Olha que tremendo que é isso. Pedro, então, começa a pregar. E eu quero compartilhar alguns pontos desta pregação de Pedro com os irmãos e também compartilhar algumas orientações que ficaram para mim e para você, que nós temos que fazer após o momento em que nós, ao recebermos o Senhor nos nossos corações, ao deixarmos a obra redentora, graciosa, poderosa de Cristo operar em nossas vidas, nós devemos continuar cumprindo. Então olha só, no verso de número 38, a primeira coisa que Pedro diz na sua pregação: arrependei-vos. Essa foi a primeira coisa que Pedro diz, a partir daquele momento que aqueles homens, ao ouvirem a explicação de Pedro, perguntam: então o que é que nós faremos? Eles perceberam que era algo além do natural, era algo sobrenatural. Até aí eles conseguiram entender. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Eles estavam vendo um mover sobrenatural do Espírito de Deus acontecendo naquele lugar. Mas o que é que nós faremos agora? E Pedro começa. Primeira coisa: arrependei-vos. E arrependimento é uma profunda dor por ter ofendido a Deus, com um firme propósito de não mais pecar. É bonito esse significado, não é? É uma profunda dor por ter ofendido a Deus, com um firme propósito de não mais pecar. E você pode pensar, onde que está escrito? Tem muitos lugares na palavra de Deus que está escrito isso. Mas essa definição é de um dicionário. Isso é arrependimento. É uma definição bíblica, sim, mas isso está inclusive num dicionário. Arrependimento é verdadeiramente eu, você, o homem, a mulher, que compreende com dor. Não é simplesmente, aconteceu, já passou, deixa para lá. Não, diz que há uma dor profunda, por ter ofendido, por ter pecado, por ter saído fora da vontade de Deus, e um propósito firme, um desejo ardente, uma busca incessante de não mais pecar, de não mais errar, de não mais ofender, de não mais voltar as costas para Deus. Isso é o significado de arrependimento. No capítulo 3 de Atos, no verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento sincero, verdadeiro, ele traz conversão. E além de trazer a conversão, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui diz que traz refrigério. O arrependimento verdadeiro traz refrigério. Sabe aquela paz, aquela tranquilidade, o descanso, o refrigério. O arrependimento verdadeiro é a dor profunda por ter pecado, mas um propósito firme de não mais pecar. Traz refrigério o que nós lemos aqui? Pela presença do Senhor. E por que acontece isso? Olha o que Pedro continua dizendo na sua pregação. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele fala assim: sinta o seu erro, sinta o seu pecado, sinta a dor de ter ofendido a Deus, sinta a dor de ter voltado as costas para Deus. Tenha um propósito ardente de não mais pecar. Aí ele fala assim: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E nós já vimos, nós ouvimos, nós já ministramos, nós já fomos ministrados, que o batismo é uma confissão pública de que você, a partir daquele momento, recebeu a Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor da sua vida. Então ele diz: confesse isso publicamente, confesse que a partir de agora a sua vida é para o Senhor, a sua vida é dele, pertence a ele, as suas atitudes, os seus atos, os seus passos vão ser guiados, vão ser dirigidos pelo Senhor. Faça isso, e fazendo isso, você alcançará perdão e receberá o dom do Espírito Santo. Ou seja, a presença do Senhor vai encher a sua alma. O Espírito Santo de Deus, aquele que nos dirige, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, vai encher o seu coração. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, verso de 26 e 27, diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Quando o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Pai, o Consolador, ele que é um Espírito de verdade, ele enche, ele preenche os nossos corações, ele testifica do Pai, e nós testificamos do Pai, e testificamos do Filho, porque nós sentimos a presença real e verdadeira do Espírito Santo de Deus, agindo em nossas vidas e transformando o nosso ser. Faça isso, e vocês receberão o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós. No capítulo 1 de Atos, versos 7 e 8, está escrito assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, isso traz o refrigério à nossa alma. Isso traz descanso à nossa alma. Mas o propósito principal
do agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, como nós lemos nessas duas passagens, é que eu e você sejamos testemunhas. Nós testifiquemos da obra redentora de Cristo nas nossas vidas. E ao sermos testemunhas, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa vida e também com os nossos lábios, ao sermos testemunhas, nós estamos levando Cristo àqueles que ainda não receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Ao sermos testemunhas, nós estamos proclamando a verdade que pode libertar, a verdade que pode salvar, a verdade que pode transformar a vida do homem e da mulher. E este é o propósito de Deus para a vida do homem, é salvação, é transformação, é libertação. E Pedro continua dizendo no verso 39, e esta promessa, o refrigério pelo Espírito Santo, o dom, o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida, o perdão dos pecados, o arrependimento, a salvação, esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não era uma pregação apenas para aqueles que estavam ali reunidos. Esta pregação, esta promessa do Senhor, que estava sendo pregada através da vida de Pedro, ela era para aqueles que estavam ali, mas ele diz, olha, esta promessa não é só para vocês, esta promessa é para todos, esta promessa não é só para os de hoje, mas esta promessa é para os que estão longe, é para aqueles que ainda virão, é para todos quantos Deus chamar. É uma promessa que não guarda o tempo, não guarda o espaço, é para todos os lugares, é para todos os momentos, é para todas as gerações. É uma promessa do Senhor para todos. E isso o Senhor disse a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, no verso de número 3, quando o Senhor diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa para mim, para você, é uma promessa para os meus, para os seus, é uma promessa para os que estão vivos, é uma promessa para os que ainda irão nascer. É uma promessa para os que estão perto, é uma promessa para os que estão longe. É uma promessa para os brasileiros, é uma promessa para os estrangeiros. É uma promessa para os pobres, é uma promessa para os ricos. É uma promessa para os de língua portuguesa, é uma promessa para os de língua inglesa, é uma promessa para os de língua espanhola, para os de língua francesa, é uma promessa para todos quantos Deus chamar. O Senhor quer nos encher do seu Espírito para nos fazer levar esta palavra como testemunhas, porque essa promessa não diz respeito a mim e a você. O Senhor fala a mim e a você nesta manhã, como usava a vida do apóstolo Pedro para pregar àqueles que estavam reunidos em Jerusalém. Esta promessa não diz respeito a você. Você foi alcançado. Você foi alcançado. Você recebeu. Mas esta promessa não diz respeito a você. Você precisa sair. Você precisa testificar. Você precisa testemunhar. Você precisa anunciar. Esta promessa diz respeito aos de perto e aos de longe.
A palavra do Senhor no verso 40, e Pedro continua, a palavra continua dizendo a mim e a você, que com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós estávamos, depois da escola bíblica ali conversando, eu estava conversando com o pastor Helder, e na escola bíblica foi falado um pouco, rapidamente, mais uma vez, sobre os dias que nós estamos vivendo. E isso foi citado. Não são os nossos dias. É o mundo. Foi no passado, é no presente, vai ser no futuro. É um mundo perverso. Existe maldade, existe corrupção. E a pregação de Pedro, a palavra diz aqui, que testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: salvai-vos desta geração perversa. Mas como se salvar? De que forma? Essa geração não é diferente, a geração de Pedro não é diferente da nossa. É uma geração corrupta, é uma geração perversa, mas existe salvação? Aonde está a salvação? Como? De que forma este povo pode ser salvo? De que forma a nossa geração pode ser salva? A pregação de Pedro foi essa. E a palavra diz aqui no verso 41, que foram batizados aqueles que de bom grado, voluntariamente, livremente, receberam a palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Nós poderíamos dividir esta passagem em várias pregações, porque se nós pegarmos cada um desses versos que nós estamos lendo aqui, nós poderíamos pregar quase 3.000 almas. Existe alguém que pode fazer uma obra como esta? Existe alguém? Existe homem que pode fazer uma obra como esta? Não existe. Não existe. É só o Senhor. É só o Senhor que pode fazer uma obra como essa. É só o agir sobrenatural, o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida do homem, para fazer uma obra como esta. E a única coisa que Pedro estava dizendo é: arrependei-vos, arrependei-vos, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo de Deus, porque vocês vão sentir o refrigério, vocês vão ser transformados. E aquelas vidas receberam a palavra, e de bom grado, voluntariamente, diz que quase 3.000 almas foram alcançadas por aquela pregação. Mas a partir daquele momento, começam algumas orientações a partir do verso 42. Para aqueles que receberam a palavra, para aqueles que foram alcançados pela palavra, para aqueles que entenderam que só Cristo pode mudar a sua vida, só o Senhor pode transformar a sua vida. A primeira coisa que vem de orientação através da palavra do Senhor para as nossas vidas, no verso de número 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta é a primeira orientação. O que significa perseverar na doutrina dos apóstolos?
significa que eles perseveravam na vontade, na palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento da palavra de Deus. E diz que eles perseveravam no ensinamento, na palavra de Deus. E eu quero que eu e você nessa manhã, ao ouvirmos esses ensinamentos, possamos refletir pelo Espírito Santo de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, se nós estamos fazendo isso. Se nós estamos fazendo isso, eu creio que voluntariamente, sem ninguém forçar, um dia você recebeu essa palavra no seu coração. Mas será que nós estamos fazendo isso? Diz que eles, primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na palavra do Senhor. Mas não só isso. Diz que eles perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão significa este momento que nós estamos tendo aqui. Perseverar na comunhão significa estar juntos para louvar e adorar o nome do Senhor. Estar juntos para receber a palavra, a orientação de Deus. Eles perseveravam na comunhão. Eles estavam juntos para buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Mas a palavra continua. Eles perseveravam no partir do pão. Eles não deixavam de trazer à memória o sangue, o corpo, o sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo por amor às suas vidas. Nós precisamos trazer à memória, nós precisamos participar do partir do pão, nós precisamos lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias nas nossas vidas. Precisamos valorizar isso. Eles perseveravam no partir do pão. Mas continua, eles perseveravam nas orações, não deixando de buscar, não deixando de clamar, não deixando de colocar diante de Deus as suas necessidades, não deixando de colocar diante do Senhor as suas súplicas, não deixando de lançar aos pés do Senhor as suas ansiedades, as suas petições, não deixando de ser gratos a Deus nas suas orações, como nos ordena a palavra do Senhor. Perseveravam nas orações. O verso 43 continua dizendo que em cada alma havia temor. E como falta temor? Percebam que essas orientações da palavra do Senhor para as nossas vidas são coisas, são atitudes que nós olhamos e falamos assim, e talvez até alguém esteja pensando assim, mas pastor, isso é básico. Estar em comunhão é básico. Perseverar em oração é básico. Perseverar em obediência à doutrina, à palavra de Deus, é básico. Perseverar no partir do pão é básico. Mas eu e você temos feito assim? A palavra do Senhor nos ensina dessa forma. Eles perseveravam e diz que em cada alma havia temor. Não era medo, não era terror, mas era temor, reverência, respeito. Em cada alma
havia temor. E em consequência disso, diz que muitas maravilhas e sinais aconteciam, se faziam pelos apóstolos. Mas a orientação continua. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. As necessidades que existiam no meio daqueles que criam, da igreja, eram supridas pelos próprios irmãos. A palavra diz que eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, vendiam as suas fazendas e repartiam com todos. Nós falávamos também na escola bíblica dominical hoje, que muitos nos dias atuais usam essa passagem para justificar, para tentar, melhor dizendo, justificar uma concordância com o socialismo, com o comunismo, dizendo que isso é bíblico. Mas na verdade, o que a palavra diz aqui não tem nada a ver com o socialismo, e muito menos com o comunismo. É muito diferente, e nós podemos dizer talvez que é até ao contrário. Porque a palavra diz aqui que aqueles que criam, e porque eles criam, movidos pelo Espírito, pelo agir do Espírito Santo nas suas vidas, eles repartiam o que tinham. Era uma ação vinda de dentro da comunidade, da igreja, movida pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eles então supriam uns aos outros as suas necessidades. Não era algo forçado, não era algo imposto pelo Estado, pelo governo ou por quem quer que seja. De ninguém era tirado forçadamente para dar a outro. De ninguém era roubado, era subtraído para dar a outro. Isso era feito voluntariamente. É como eu, sabendo da sua necessidade, e movido pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, pegar e dividir aquilo que eu tenho com você. É uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. É muito diferente de forçadamente alguém me coagir, alguém me pressionar, alguém arrancar de mim sem a minha vontade para dar a outro. Isso significa comunismo, isso significa, em uma outra esfera, socialismo. É muito diferente. A palavra do Senhor diz que eles perseveravam, unânimes, todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Nós temos feito isso? Nós temos feito isso? Perseveravam unânimes, todos os dias no templo. São orientações para mim e para a sua vida. São orientações da palavra de Deus para mim e para a sua vida. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aí o verso de número 47 diz que eles perseveravam unânimes,
louvando a Deus. Nós temos feito isso. São orientações para mim e para a sua vida. Nós precisamos pegar cada uma dessas orientações e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender aonde eu estou falhando. Aonde eu estou falhando? Tantas coisas acontecendo na minha vida, e muitas vezes nós até dizemos: eu tenho conversado com Deus, eu tenho pedido nas minhas orações e parece que Deus não responde. E o Senhor está respondendo. Nós não fazemos o que a palavra do Senhor nos manda. E as consequências não podem ser boas. Nós não fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos ordena. E as consequências, o resultado não pode ser aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E aí, para finalizar, o verso de número 47 diz assim: que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja crescia. As vidas eram salvas. As vidas eram alcançadas pelo testificar, pelo testemunho, pela ação daqueles que já haviam crido. Por quê? Porque eles estavam perseverando na palavra do Senhor. Eles estavam perseverando em comunhão. Eles estavam perseverando no partir do pão. Eles estavam perseverando na oração. Eles repartiam segundo as suas necessidades. Eles estavam todos os dias no templo. Eles estavam perseverando em louvor e adoração a Deus. E diz que isso fazia com que a igreja crescesse. Não precisava de nada mirabolante. Não precisava de nenhuma técnica especial de crescimento de igrejas. Não precisava de nada. Não tinham multimídias, a quantidade de mídias que nós temos hoje. Não tinha a modernidade das tecnologias de mídia. Não precisava. O que havia era isso que nós lemos aqui agora. E a igreja crescia. Diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o meu testemunho, é o seu testemunho, é a minha vida, é a sua vida. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, vão olhar para o nosso testemunho, para a nossa atitude, e vão ter desejo de também receber a Cristo em seus corações. É isso que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. É isso que o Senhor espera da minha e da sua vida. Que aqueles que olharem para nós, os que estiverem ao nosso redor, sejam salvos pelo testificar da minha e da sua vida. Pelo testemunho da minha e da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações através dessa palavra. E que nós possamos viver esta palavra todos os dias nas nossas vidas. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.